Tem dias que o corpo dói e a gente chama de estresse. Tem horas que o coração dispara, a respiração falha e a gente chama de ansiedade. Mas e se o nome de tudo isso for: será que eu tenho mesmo que dar conta de tudo isso sozinha? Eu já ignorei sinais do meu corpo por anos, muitos anos. O corpo estava lá gritando e eu simplesmente vivendo a vida num automático e sem dar atenção para as reações, para os sinais que ele estava me dando. E talvez você também esteja fazendo isso agora, sem perceber que a dor no estômago, a insônia, o cansaço são sinais do seu corpo para você olhar um pouco mais para você. E às vezes isso não é sobre os sinais do seu corpo, mas sim sobre a história que você está contando para você mesma. Você acorda cansada e não entende por quê. O estômago embrulha toda vez que você pensa que você vai ter uma reunião que você precisa se posicionar. Quando você pensa em relaxar, a cabeça pesa e uma culpa toma conta do seu corpo. E a respiração falha quando você mais precisava de ar. Sim, eu sei o que é isso. E se você chegou até aqui, é porque em algum lugar, dentro de você, você sabe que isso não é só físico. Talvez você tenha aprendido a aguentar calada. Nós aprendemos a aguentar muitas coisas caladas, a ser forte, a não incomodar, a se adequar ali ao espaço para que você seja aceita e amada. Mas o que acontece é que hoje o seu corpo está gritando aquilo que você silenciou por muitos anos. A gente chama de estresse, de correria, de sobrecarga. Só que ninguém fala da dor que é você viver o tempo todo em estado de vigilância. O tempo todo preocupado com o que vai acontecer, o tempo todo sem apoio, o tempo todo acreditando que sim, você tem que dar conta de tudo, porque se você não der conta de tudo, tudo desmorona. E mesmo que você ache que você não está permitindo que seu corpo sinta, ele sente, ele acumula e uma hora ele grita. Toda vez que você engole o choro, ele vai parar em algum lugar. Toda vez que você diz, tá tudo bem, e não tá, tem um lugar dentro de você que está segurando essa bomba. Tem um copo dentro de você que está enchendo. E uma hora ele transborda. E geralmente ele transborda numa minúscula gota que todo mundo olha para você e fala: espanou por isso? Bom, aqui você não tem um diagnóstico médico. Você tem um diagnóstico psicossomático. E que vem do seu sistema de crenças. Porque a gente foi criado para simplesmente aguentar tudo calada. Não reclama. Pra que drama? Você não é forte? E aí tem dor que não é dor, tem dor que é crença. Tem a crença de que a gente tem que ser perfeita, tem a crença de que descansar é preguiça, tem a crença de que se você falhar, ninguém vai te amar. Tem a crença de que sim, você precisa dar conta, mesmo que isso esteja te destruindo totalmente por dentro. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? Que essas crenças não são escolhas suas, são crenças que foram herdadas, vêm de longa data, de uma mãe cansada, de uma avó exausta, de uma sociedade que exige e de um sistema que moldou as mulheres apenas para servir e agradar, a dar conta de tudo, a ser forte. Você já sentiu aquela tensão no pescoço? Às vezes a tensão no pescoço é a raiva acumulada daquilo que você não pode expressar. Dor no estômago? Dor no estômago pode ser o medo de decepcionar. Você não pode decepcionar. Dor na lombar, na coluna, a sua estrutura está abalada. Você está cansada de carregar tudo sozinha. Compulsão, seja alimentar, compras, bebida, sexo, é a sua alma pedindo por algo externo que ela já não encontra mais em você. E tudo isso gera uma anestesia. E essa anestesia ela é gerada para que você dê conta mais um pouco. Por quê? Porque lá no seu íntimo você acredita que você tem sim que dar conta de tudo. Isso não é drama, tá? Isso não é drama, isso é só o seu corpo pedindo para ser ouvido. Fecha os olhos e pergunta: qual parte do meu corpo eu mais sinto hoje? O que essa parte de mim está querendo me dizer há tantos anos e eu não estou escutando? O que eu acredito sobre mim, sobre o meu papel na família que está alimentando isso? Pode ser que a resposta não venha agora, de imediato. São muitas crenças, muitos anos você repetindo esse padrão. Mas logo vem o silêncio. E o silêncio é o início da cura. E só para te dizer, você não tá quebrada, você não tá perdida, você não tá velha, você não perdeu todo o tempo da sua vida. Você tá frente a uma nova chance, a um novo recomeço, a um sinal que tá te dizendo para você, olha para você. Se eu tô falando, olha para você, é porque ainda tem tempo. Você só tá carregando histórias que nunca foram suas. E você não precisa mais carregar as histórias que não são suas. E o seu corpo também está cansado de carregar as histórias que não são suas. Por isso que hoje ele dá sinais de cansaço,
de doença, de depressão, de ansiedade, de desânimo, dessa sensação de vazio existencial que arrebate a gente, mesmo que por fora as pessoas achem que sua vida tá ok. E você queira acreditar falando, a minha vida não é tão ruim, não é tão ruim assim. E por que eu sinto esse vazio? Porque esse vazio não é o vazio das coisas materiais, do mundo externo. Esse vazio é o vazio que você sente de você mesmo, da sua essência, de quem é você na essência, na criação do Criador. E se tudo isso que eu falei aqui bateu em você, ressoou em você, deu alguma sensação, é porque no fundo você já sabia. No fundo, algo já estava assim, nosso corpo é muito inteligente. Algo já estava dizendo para você, olha mais a fundo para isso aqui. Você acha mesmo que é normal? E às vezes o que você precisava é abrir um vídeo e ver alguém colocando esse seu sentimento em palavras. E saber que você não tá sozinha, porque você não tá sozinha. E é para isso que esse canal existe, é para isso que o meu trabalho existe. E se você precisa de ajuda profissional para passar por essa fase, me manda uma mensagem. Você não precisa passar por isso sozinha. Eu trilhei esse caminho, eu sei o quanto dói, eu sei o quanto é solitário, o quanto as pessoas não compreendem. E você passar por esse processo com alguém que já passou por esse caminho e vai te entender, encurta o seu caminho e o seu sofrimento nessa jornada. Bom, se inscreve no canal, tem também o Instagram, TikTok, acompanha os vídeos, deixa um comentário se você sentir confortável, uma dúvida, uma frase que ecoou na sua mente, uma sensação no seu corpo. Eu respondo todos os comentários que tem nos vídeos, no Instagram, direct e tudo. Eu respondo todos e sou eu mesma que respondo. E compartilha esse vídeo com aquela mulher que só fala assim, eu só tô cansada. Porque às vezes ela só precisa saber que ela tá sendo ouvida de verdade e que ela não tá sozinha. Um beijo pra você.